I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio de hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre um tema que deve causar espanto, nojo e raiva em você que me escuta. Um evento que nunca deveria ter acontecido, mas infelizmente ocorreu e com o aval do governo. Vou falar com vocês sobre o experimento de Tuskegee, ou numa tradução direta, o experimento de Tuskegee da sífilis não tratada no homem negro. Mas vamos por partes, vamos entender um pouquinho por que esse experimento foi criado, o que ele foi e por que eu ataquei tanto esse experimento. Durante o início do século XX, nos Estados Unidos, a sífilis era um grande problema de saúde. O que eu digo grande era uma epidemia de sífilis, o que levava à necessidade de maior estudo, de se aprofundar nosso conhecimento sobre a doença bacteriana. E essa epidemia de sífilis revelava também um racismo nos Estados Unidos. Um país que já era extremamente racista, atacava os afro-americanos, os afrodescendentes, dizendo que eles eram mais propensos, por conta de suas raízes africanas, a terem sífilis. Algo não provado biologicamente, não provado pela genética, e era apenas um achismo racista na época. E é nesse contexto da busca por novos conhecimentos, até mesmo possível cura para a sífilis, que escolheram a cidade de Tuskegee, no Alabama, para realizar um experimento. Uma cidade com, na época, cerca de 27 mil habitantes, sendo a maior parte deles afro-americanos extremamente pobres. E a cidade foi escolhida por conta da sua alta população sifilítica. Cerca de 400 homens pretos com sífilis foram recrutados e outros 220 sem sífilis para serem o grupo controle. Nesse processo, deve destacar o papel da enfermeira Eunice Rivers, que atuou conquistando a confiança desses homens para participarem e os recrutando para participar do trabalho, do experimento. A Eunice chegou a dizer que acreditava estar fazendo certo, porque esses homens receberiam pela primeira vez atenção médica, e de fato ela estava certa. Em um contexto de uma pobreza imensa, como a cidade enfrentava, essas pessoas não tinham acesso à medicina, não tinham condições de pagar um médico. Então, de fato, seria um acesso à medicina. Mas a questão tornaria extremamente problemática. O estudo tinha a ideia de entender como a sífilis atuava no corpo humano. E o problema disso é que como um dos responsáveis pelo experimento disse, o trabalho deles não era tratar ninguém, e sim estudar a sífilis. E é aí que moram os problemas. Esses homens, que nem mesmo ficaram sabendo que tinham sífilis, porque eles recebiam a notícia que tinha apenas sangue ruim, entre aspas, eles passaram a ser tratados como cobaias e estatísticas, não sendo, então, elegíveis para receber nenhum tratamento. O que no começo era menos pior, porque na década de 30, quando o experimento começou, de fato não havia nenhum tratamento específico para a sífilis. Havia tratamentos com muitas aspas, com o uso de metais, mas nada que tivesse uma efetividade comprovada. Mas é na década de 40 que a situação se agrava. Em 1942, a penicilina, o nosso primeiro antibiótico a ser descoberto, inclusive uma história muito interessante da penicilina, que eu pretendo trazer em episódios futuros, passou a ser usada como tratamento nacional para a sífilis, uma doença que afligia a espécie humana há séculos, passou a ter um tratamento. Mas, como eu disse,
Os homens de Tuskegee do experimento não eram homens, não eram pessoas para os brancos. Eles eram os cobaias. E por isso, o tratamento não foi nem divulgado para eles. Eles não tiveram nem a noção que existia um tratamento para a doença deles. E é interessante saltar que na década de 40, mais precisamente em 45, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial e a divulgação para o mundo inteiro do holocausto feito pela Alemanha nazista. Dos assassinatos em massa de judeus e outras pessoas tidas como desejadas e dos experimentos, com muitas aspas, feitos em muitas pessoas. Em especial, os experimentos feitos pelo Mengele, um médico nazista, o anjo da morte, que inclusive morreu no Brasil sem nunca ter pago pelos seus crimes. E junto com o Holocausto e o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos o Código de Nuremberg. O código determinava algumas regras para a realização de experimentos científicos. Entre elas, a necessidade de consentimento, a exigência de que o experimento deva trazer alguma vantagem para a sociedade e determinava que deveria-se evitar o sofrimento físico e mental e não poderia expor os voluntários a qualquer perigo de morte. E eu pergunto a vocês que estão ouvindo, quando os Estados Unidos não entrega cura para a população afrodescendente de Tuskegee, ela está indo contra o Código de Nuremberg? O que os Estados Unidos fez foi contrário ao código que eles mesmos ajudaram a escrever. Eles negaram o consentimento das pessoas. O experimento não tinha nenhuma vantagem para a sociedade e eles não evitaram o sofrimento físico e mental para as pessoas envolvidas. A sífilis é uma doença que, não tratada, causa a morte e, antes disso, pode causar graves efeitos nas pessoas. O que os Estados Unidos fez foi brincar com a saúde de norte-americanos. O experimento chegou a ser até mesmo questionado na década de 60. Porém, os questionamentos foram ignorados pelo americano, que fez algo apenas em 1932, quando Peter Buxton, que estava envolvido inicialmente com o experimento, conversou com o jornalista Jean Heller e divulgou os acontecimentos para toda a nação. Só assim o experimento foi interrompido. Dos 400 homens com sífilis, em 1964, ou seja, 8 anos antes do experimento acabar, 59% já tinham morrido de sífilis ou de doenças relacionadas. Aqueles que sobreviveram a 72 e receberam o procedimento correto, receberam penicilina, ainda tiveram que lidar o resto da vida com as sequelas. Que a penicilina cura a doença, mas não acaba com as sequelas que ela causa. 40 esposas de homens do experimento contraíram sífilis. E 19 crianças nasceram com sífilis congênita. A sífilis em mulheres grávidas, além do risco à mãe em si, leva também o risco de má formação genética, aborto e de morte do recém-nascido. Esse foi o risco que os Estados Unidos, que as crianças e as mães e os bebês foram expostos propositalmente pelo governo. Foi só 20 anos depois do fim do experimento que os Estados Unidos se desculpou, quando Bill Clinton emitiu um pedido de desculpa oficial aos participantes e foi dada uma série de medidas para tentar garantir a saúde dessas pessoas. Mas o estrago estava feito. As pessoas tiveram que lidar com uma doença curável por décadas e com as consequências dessa doença pelo resto da vida. A ideia desse episódio
é de, além de contar um fato importante, destacar como a ciência foi feita com muito sangue. Eu não estou aqui para condenar experimentos corretos e éticos, e sim condenar os que foram realizados de forma desumana no século XX, principalmente aqueles após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Se pensarmos na existência de cura e nos horrores do Holocausto, é assustador, para não dizer inaceitável, o que o governo americano fez em Tuskegee. Eu convido ainda você que me escuta a uma reflexão. Se os homens sifilíacos em Tuskegee fossem brancos, o estudo teria ocorrido da mesma forma? A resposta é simples, porém triste. Não, não teria. O experimento só foi possível pelo racismo dos Estados Unidos, que colocava os afro-americanos como cidadãos inferiores, como se a vida desses homens não importasse. Então, sim, esses homens morreram por serem pretos. Eles morreram por não serem da cor que os Estados Unidos considerava ideal, considerava superior. Nós estamos falando de momentos nos Estados Unidos em que havia bebedouros para pessoas de cor e pessoas brancas na linguagem da época. Então, eu gostaria que você refletisse nisso. De como muitas coisas nós não pensamos, como a ciência tem um caráter político, um caráter racista em alguns casos. E pensar o que nos dias de hoje ainda ocorre dessa forma e como nós podemos ajudar a combater o racismo. Que, apesar de que muitos falam, ainda é um problema, não nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, no mundo colonizado inteiro. Eu agradeço a todo mundo que escutou esse episódio até aqui. Episódio um pouquinho mais curtinho, porém acredito que interessante. Agradeço especial ao Felipe, que financia esse podcast. Se você tem interesse e condições de fazer o mesmo, você pode fazer isso por meio do Catarse, com valor mensal à sua escolha, ou uma vez só, por meio do Pix. Todos os dados estão lá no nosso Instagram, @Mundo de História. Aproveite e nos siga no Instagram, Twitter e Facebook, o mesmo nome para as 3 páginas. Lá estou sempre comentando sobre os episódios e recebendo críticas, elogios, sugestões de temas. Você também pode ajudar o podcast, não financeiramente, compartilhando ele com seus colegas, amigos, familiares, curtindo nossos posts, que isso também nos ajuda muito. No mais, espero que tenha gostado do episódio, espero que tenha entendido um pouco da história e por que eu quis trazer esse episódio para vocês. Vejo todos vocês na próxima semana. Muito obrigado e um abraço.